Boa noite. Oi, meninas e meninos. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, ou melhor, eu estou aqui, vocês aí mais uma vez. Essa semana, graças a Deus, né? Que a gente pode estar aqui juntas, compartilhando nessa uma horinha algumas informações, tirando algumas dúvidas, né? Para poder auxiliar todos vocês. É esse meu objetivo aí, para vocês terem mais saúde, mais qualidade de vida, enfim, mais vitalidade, mais longevidade. E é por isso que eu sempre digo que me esmero a estudar, a me atualizar, a me informar, porque esse é meu compromisso que eu tenho com meus pacientes aqui no consultório e com vocês, né, meus seguidores aí, fiéis, que graças a Deus têm se mantido, né, todos os meus posts, enfim, todas as receitas que eu tento fazer. E eu tô muito feliz, né, de poder estar aqui e estar junto com vocês aqui hoje. E hoje eu vou falar sobre um tema muito bacana, no sentido de quanto a nutrição funcional pode ajudar, e é um tema que realmente as pessoas sofrem demais. É uma das doenças, oi tia Miriam, tudo bem? É uma das doenças, uma das disfunções mais comum na parte do aparelho digestivo. Então por isso que eu resolvi estar aqui hoje falando com vocês. Então, para quem não me conhece, que está entrando agora, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E atendo aqui no consultório, e uma das minhas queixas principais, né, dentro das disfunções gástricas intestinais, digestivas, é o refluxo. A maioria dos pacientes ou estão com refluxo quando vem a mim, ou já tiveram refluxo. Então é uma coisa muito comum, por isso que, e muito importante, que se a gente não dá a devida importância, o devido tratamento, isso pode gerar problemas maiores futuros, tá? Então essa é a preocupação minha, né, em estar falando sobre isso para vocês, tá? Que muitos médicos às vezes, ou a mesma pessoa por falta de informação, não dá essa devida importância. Bom, muito bem, o que é refluxo esofágico? E por que refluxo esofágico? Porque a partir do momento que a gente mastigamos os alimentos, ele vai cair aqui no esôfago, do esôfago no estômago, certo? Então, toda essa mucosa de boca, de esôfago, ela tem um pH, né? Quando a gente chega, pH que não é tão ácido quanto o do estômago. O estômago, dentro do estômago, para a gente poder digerir a nossa comida, o que nós comemos, o pH é bem ácido. Por quê? Porque ele tem que partir a comida. Então, a partir do momento que nós temos uma disfunção que se chama refluxo esofágico, o que acontece? Esse ácido, que é o ácido clorídrico, que é o suco gástrico ou suco gástrico, que está sendo liberado durante ao momento que nós comemos, em maior quantidade, é lógico, ele começa a subir para o esôfago. E o esôfago, como é uma mucosa, um lugar onde não está apto a receber toda essa acidez, começa a sofrer um processo inflamatório. Então, refluxo esofágico é quando esse ácido do suco gástrico sobe pelo esôfago e pode até a gente sentir isso na boca. Então, quando a gente come, o processo é inverso. O que desce não tem que subir. Essa é a lei da natureza. Se está subindo, é porque a gente está com alguma disfunção, algum problema, né? E aí, esse problema é que esse suco sobe. E por que ele sobe? A partir do momento que a gente come, nós temos então uma valvulinha, vamos dizer assim, que vai tampar, né? O alimento desceu pelo esôfago, entrou no estômago, ele tem que tampar sob pressão, né? Que é o pylori. Esofágico, estômago, esôfago, desse meio que a gente nessa passagem, a gente tem essa valvulinha que tampa. Quando a gente,
por diversas razões que vocês vão saber, as causas mais comuns do refluxo, começa a afrouxar essa tampa, esse pylori, vamos dizer assim, ele começa a afrouxar essa musculatura, então ele dá condições, né, de subir esse suco para cima do esôfago. E aí a gente tem o refluxo, certo? Então essa é o que é o refluxo. Agora, os sintomas mais comuns do refluxo é azia. Quem já teve azia sabe que é uma coisa terrível, né? A gente tem diversos graus de azia. E aí tem azias que realmente a pessoa fica, ela fica numa irritabilidade, é um transtorno horrível. Pode ter dor no peito, pode ter pigarra, a gente pode ter comumente dor de garganta, ronquidão, uma tosse seca. Então, às vezes, a gente tem esses sintomas, mas não detecta a princípio que é por causa desse refluxo. Porque às vezes a gente não necessariamente sente esse ácido subir, né? Não necessariamente, às vezes você tem dor de garganta constante, ou tem aquela tossinha, ou aquela pigarra, e não está relacionando com isso. Quantos pacientes vêm e falam, nossa, essa tosse vem e não passa, né? Acho que eu estou resfriada já há quanto tempo, associa isso à virose, e às vezes é o refluxo. Então essas são as causas mais comuns, que pode até culminar, como eu falei, com dor no peito, que a gente tem quando a gente começa a desenvolver essa disfunção, né, do refluxo, né? Então esse esfíncter que eu falei para vocês, que é uma valvulinha de pressão, ela sofre esse afrouxamento e esse ácido sobe para o esôfago. Bom, muito bem. E quais são as causas que levam a isso? Então veja bem, é muito comum também pessoas que têm essa parte de mucosas alteradas, né, de inflamações de vias aéreas, tá com muito muco, muita acidez, também ter problemas com relação a esse refluxo. Agora, o maior problema que a gente tem com relação a refluxo, o que pode desencadear, é o estilo de vida da pessoa. Primeiro, a relação com ele em alimentação. Pessoas que têm má alimentação, tipo o quê, gente? Jejum prolongado, comer muita quantidade ao mesmo tempo, aumentar muito, distender demais esse volume gástrico, comer alimentos de difícil digestibilidade, como excesso de proteína, alimentos gordurosos, alimentos mais açucarados. O que acontece? Esses alimentos são difíceis de digerir. Eu comi alimentos em grande quantidade, fiquei em jejum prolongado. Então, tudo isso pode ocasionar um maior risco para você desenvolver o refluxo, né? Comer rápido demais. Então, aquela pessoa que ficou um tempão sem comer, vai sentar na mesa, é aquela pessoa que vai comer muito. E ela vai começar a comer pela proteína, que é o que dá saciedade mais rápido, que ela sente que pesa mais. Mal mastiga, come rápido, enche rápido o estômago, toma líquidos na refeição. Aí é lógico, não tem esfíncter que aguente, né? Então esse excesso, essa sobrecarga na parte digestória, né, do estômago, na parte gástrica, né, vai fazer com que a gente tenha mais risco para desenvolver o refluxo. Então, má alimentação, o comportamento de você se alimentar errado, que é o comer rápido, tomar líquidos, enfim, nem ver o que está comendo, mal mastigar. Estresse é uma grande causa de refluxo, né? Por quê? Porque quando eu estou estressado, eu não vou fazer boas opções na minha alimentação, eu vou ter deficiência de enzimas digestivas, eu vou ter mais liberação de suco gástrico, eu vou comer mais rápido. Então, tudo isso vai ocasionar uma sobrecarga também da parte digestiva, que pode também ocasionar o refluxo. Então, tanto a parte alimentar, quanto esses maus hábitos alimentares, como o estresse, também são fatores importantes. E fora isso, a gente tem... Oi, Adelaide, tudo bem? Boa noite para quem está entrando aí. Fora isso, a gente tem o problema do sobrepeso e da obesidade, que são também problemas... que também são desencadeados por má alimentação, mas que por conta do sobrepeso e da obesidade, eu tenho mais risco. Por quê? Porque eu tenho aqui um aperto, vamos dizer assim, né? Maior compressão no volume gástrico, e eu posso então ter mais pressão
e exercer que essa comida, né, esse alimento, ele volte aqui, né, pro esôfago, pela pressão exercida, né, pelo volume abdominal maior, gordura, maior quantidade de gordura e tudo mais. Então, lembrando, causas alimentares, estresse, obesidade, sobrepeso, né? Tudo isso pode ocasionar maior risco da gente desenvolver o refluxo esofágico. Ok, gente? Eu vou deixar as perguntas para fazer, as respostas para o final, porque senão vai acontecer só igual a live da semana passada, que eu estourei no tempo de 1 hora, né? Aí acabei nem me despedindo de vocês, né? Bom, agora vamos para a parte mais importante. E o que a alimentação tem a ver com tudo isso? Gente, tudo. As pessoas, elas acham, e grande parte dos médicos também, infelizmente, você vai num gastro, ele vai te dar ranitidina, que são os prazóis da vida, vai te dar o motílio, enfim, vai falar só algumas coisas sobre alimentação, mas não vai dar ênfase que a gente precisa ter e a importância que a gente precisa ter na parte nutricional. Porque, na verdade, todos esses remédios, eu já disse para vocês, às vezes são importantes, mas eles não resolvem a causa, né? A causa, às vezes, está na alimentação, está no estresse, está na parte de obesidade, de sobrepeso. Então, as medicações, elas só vão amenizar sintoma, vão diminuir essa acidez, vão fazer com que vocês tenham um conforto melhor na parte digestória, mas é momentâneo. Aí volta a ter o problema outra vez, se continuar comendo errado, certo? Então, mesmo que vocês tenham que tomar qualquer medicação porque estão numa crise de refluxo, enfim, que estão realmente já se estendeu demais o problema e já está mais sério, fez endoscopia, já tem esofagite, já tem o refluxo tá ali bem evidente, vocês têm que saber que o tratamento depende da nutrição. Depende de vocês se alimentarem e começarem a pensar sobre isso. E quais são os alimentos agora que a gente tem que remover, né, da nossa vida, ou seja, pelo menos por um bom tempo, para até fazer todo o tratamento, a renovação, restauração de toda essa mucosa gástrica, para poder então restabelecer um processo digestivo adequado e não cause mais o transtorno do refluxo. Primeiro lugar, gente, a gente tem que remover os alimentos que são de difícil digestão. Porque, como eu digo para os meus pacientes, quando eu quero curar um determinado sistema, quanto mais trabalho der para ele, mais tempo eu vou demorar para curar. Quanto menos trabalho, mais rapidamente a gente cura, né? Então, vamos fazer com que a gente consiga comer alimentos de mais fácil digestibilidade. Então, vamos pensar juntas aqui, olha. Carne vermelha, entre as proteínas, é a que mais é difícil digerir. Então, vamos já tomar cuidado com a quantidade das proteínas, porque as proteínas demoram mais para digerir, dão mais trabalho para o estômago, né? E vamos tentar reduzir, se não conseguir excluir, a carne vermelha. Não vamos comer nada que seja gorduroso, porque a gordura também vai promover maior produção de suco gástrico. Quando eu falo, gente, que o alimento é mais difícil de digestão, obrigatoriamente o estômago tem que liberar mais suco gástrico. A partir do momento que ele libera mais suco gástrico, eu vou ter mais volta desse suco aqui na parte do esôfago e mais sensação de azia, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, ok? Muito bem. Veja só, então, carne vermelha, se for comer, que não aguentar ficar sem, coma carne moída, que ela pelo menos já tá mais quebrada as fibras dela, não é tão difícil de digestão. E pouca quantidade, ok? Então eu falei para vocês, as frituras devem ser removidas, molhos muito condimentados, então molhos à base de gorduras, açúcares, farináceos, embutidos, tipo salsicha, linguiça, mortadela, salame, presunto, tudo isso é muito ruim para quem tem refluxo. Além
de condimentos como pimenta, eu removo ketchup, molho inglês, mostarda, esses molhos prontos, tudo isso também sai de cena. Além disso, café ou bebidas que tenham cafeína, que são mais irritativos de mucosa. Então, a gente tem aí o chá mate, o chá preto, o próprio chá verde. Eu também retiro nesse momento de crise, tá? Chás que também são muito calmantes, eles vão afrouxar mais essa musculatura. Então, chá de camomila não é bem-vindo agora, chá de melissa. Eu vou dar outros 2 chás que são ótimos para essa parte. O que eu tô falando agora, para quem tá chegando, é o que a gente deve evitar, tá? Fora isso, gente, doces de uma maneira geral. Lógico, por quê? Porque eles vão acidificar mais o estômago, produzir mais suco gástrico, como vocês queiram. Então, doces em compotas, açúcares, refrigerantes, bebidas gaseificadas, isso tudo a gente tem que remover. E o café, gente, até o descafeinado, seria ideal que a gente tirasse, tá? Leite derivados. Porque antigamente as pessoas que tinham inflamações, às vezes tomava leite, ou tem refluxo, toma leite, iogurte, leite, queijo, tudo isso também a gente deve remover. Farinhas e farinha de trigo, farináceos, pães, bolos, biscoitos, tudo isso vai acidificar mais, vai produzir suco gástrico e vai fazer com que o refluxo se intensifique. E aí, ó, dá-lhe omeprazol, dá-lhe ranitidina, vamos tomando, um antiácido, tomei a magnésia bisurada, eu tomei sei lá o que. Então, essas são sempre os refúgios ou as artimanhas que as pessoas têm, as soluções que elas têm quando se excedem, né? Bebida alcoólica. Então, esses são os principais alimentos e bebidas que devem ser evitados quando a pessoa já tem refluxo, tá? Quando eu já tô tratada do refluxo, eu comer eventualmente isso, ok. Mas quem já tem tendência a ter azia, já tem um refluxo e ainda continuar comendo isso e depois tomando a medicação, um abraço, gente. Vocês vão ter isso de forma crônica. Nunca vai resolver o seu problema. Tá claro isso pra vocês? Então, esses são os principais que a gente vai ter que remover. Fora isso, o que acontece? Eu também não dou muita folha crua. Por quê? Porque as fibras cruas são mais difíceis de digestão, elas ocupam mais volume no estômago. Então, muita hortaliça eu não dou, eu modulo as fibras cruas, eu dou com um pouco mais de legume cozido ou verdura cozida. Por quê? Porque vai ser mais fácil digerir. Como eu falei, eu quero reduzir, né? Não pode o café descafeinado, ele também dá o mesmo problema quase que o café, tá? O ideal é o que eu vou falar pra vocês já já, calma, eu só tô falando primeiro pra não confundir o que a gente tem que evitar, tá? Mas tem muita coisa que dá pra comer, senão vocês vão falar, e aí, o que eu vou comer? Aqui tá o meu papel, é falar o que vocês podem, não é só o que vocês não podem. Esse é o papel do nutricionista, tá? Então, como eu falei pra vocês, as fibras cruas, tentem evitar, modera, tá? Não precisa ficar sem nada, mas a gente vai usar mais cozido. Então, o legume mais cozidinho, a verdura mais cozida, as fibras mais abrandadas com cozimento, elas são mais fáceis de digestão. Então, aí tudo bem. Não interessa que o café é orgânico, é café do mesmo jeito, tem a cafeína e é irritante. O orgânico é só porque ele não tem agrotóxico, tá certo? Bom, então, outra coisa, as frutas ácidas, quando eu tô também no momento de crise, eu removo. Então, o kiwi, morango, essas coisas que são muito ácidas, às vezes até o abacaxi, laranja, também tem que remover, tá? Porque às vezes o paciente não tolera. Alimentos que são também difíceis de digestão, às vezes é a parte de grãos. Então, feijão, ervilha, lentilha, eles são mais fermentativos. Então, tem pacientes que não toleram, tem outros que sim. E aí vai a gente ter um bom senso da individualidade, perguntar isso se, quando você come feijão, como é que vocês se sentem? Sente que dá essa azia, dá essa má digestão, demora para digerir, começa a subir essa acidez outra vez? Então aí a gente, naquele momento, não é oportuno usar os grãos também.
tá? Então esses são os que a gente tem que fazer de uma forma mais individual. Se caso for consumir o grão, tem 2 grãos que são mais fáceis de digestão, que as fibras são mais macias, que é o feijão azul e a lentilha. E sempre que consumir o grão, gente, aqueles 12 horas de molho, lembra? Fazer o molho deles, deixar de molho, jogar fora a água, para depois fazer o cozimento com as folhinhas de louro, que aí a gente diminui a flatulência dele. Como eu falei, as frutas cítricas eu acabo removendo nesse momento de crise, tá? Tem gente me perguntando sobre isso. Pode ser pelo menos caldo de feijão? Sim, o caldo de feijão já é mais tolerável do que o grão. Porque no caldo eu não tenho a fibra, que é fermentativo, que pode dar azia, que pode dar mais gases, até chegar a dar arroto. Tem muita gente que está me perguntando dos arrotos. Realmente é esse gás que sobe, né? Então aí a gente pode ter um pouquinho de caldo. Para quem também quiser, dá para fazer assim, ó. Deixa o feijão de molho, 12 horas, daí joga fora a água, vai cozinhar, vocês batem no liquidificador, passa na peneira e aí tempera. E aí vocês vão consumir um caldinho de feijão. Aí pode ser que seja mais tolerável. Esse é um processo que é mais adequado para quem está com esse sintoma de má digestão, de azia e de refluxo. Tá certo? Então esses são os principais alimentos. Não esqueçam do leite, das farinhas, dos pães. Pelo amor de Deus, que isso é fundamental vocês tirarem. Açúcar, gordura, tudo isso que eu disse, tá? Bom, e aí, como é que eu vou tratar? Ai, Shirley, chegou a tempo, que bom, mas ela vai ficar por 24 horas no ar, tá? Então, o que eu posso estar consumindo? Acabei de falar, o feijão bate no liquidificador e peneira, aí fica legal, tá? O alecrim, pode usar? Pode, alecrim é ótimo para digestão. Mas aí eu vou ensinar para vocês desde o começo. Vamos chegar de manhã, para quem tem refluxo, vai tomar água com limão. Por quê? Porque o limão ele vai dar alcalinidade para esse estômago que tá mais ácido, para diminuir um pouco essa acidez, para não subir essa acidez. Então, água com limão é muito bom. A menos que o paciente esteja extremamente na crise, aí ele tem paciente que nem água com limão tolera. Mas não é pôr muito limão, não é fazer uma limonada suíça, é espremer meio limão num copo d'água. Ponto. Que temperatura? A temperatura que vocês se sentirem mais confortável. Como eu falei que isso aqui tá tudo inflamado, não vai fazer nem nada muito quente, nem nada muito gelado, porque daí vocês acabam causando também um impacto muito grande nessa mucosa que tá irritada. Quando vocês estiverem com excesso de acidez, com muita azia, vocês podem até pôr um pouquinho, uma pitada de bicarbonato de sódio. Então, água com limão e até uma pitada de bicarbonato. Isso vai fazer um sistema tampão e vai diminuir essa acidez toda que está aqui no esôfago e vai melhorar também essa superacidez do seu estômago. Então, água com limão, que pode até ser com um pouquinho de bicarbonato, ou se não só água com limão, mas água com limão para o refluxo não tem problema, gente, porque o limão ele vai se tornar alcalino a hora que ele chegar aqui no estômago, tá? Não há problema com relação a isso. Como eu falei, tem pacientes que às vezes até têm essa sensibilidade, mas são casos específicos. É bom para esteatose? Sim, é muito bom água com limão para esteatose, porque aumenta sais biliares. Aí é uma outra história também, né? Bom, muito bem. Fora isso, eu vou falar para vocês fazerem 2 chás que são bárbaros. O que a gente pode fazer? Não é para ficar tomando água com limão o tempo inteiro. Eu falei em jejum e pode usar o limão no almoço, no jantar, espremer na salada, inclusive limão ou vinagre de maçã, que é o mais correto para vocês usarem, tá? Azeite de oliva ou óleo de coco. Esses são os temperos básicos que vocês vão usar. As ervas todas a gente pode usar, inclusive o alecrim, que ele tem ótima digestibilidade, mas eu posso usar o manjericão, o orégano, posso usar um açafrão, que é anti-inflamatório, e o que eu quero que vocês utilizem bastante é o gengibre, porque o chá de gengibre e o gengibre também diminui a inflamação e melhora essa ronquidão que pode ficar aqui na garganta. Às vezes faço até balinha de gengibre, gente, sem açúcar, tá?
Pode mastigar um pouquinho do gengibre, até quando vocês põem gengibre na água. Pode ser água com limão com gengibre? Pode. Pode fazer o chá e ir tomando ao longo do dia? Pode. E o chá de espinheira santa, que é maravilhoso. Sim, chega a ser, o pessoal que está perguntando aqui se tem cirurgia. Isso em último caso, né? A gente pode chegar a ter casos que precisem de cirurgia, mas é uma coisa bem mais avançada. A gente consegue contornar bem essa situação com alimentação, né? Controle de estresse, enfim, e algumas medicações de uso pontual, tá? Então, chá de gengibre, chá de espinheira santa, são os 2 chás que eu vou fazer com que vocês consigam melhorar o gengibre pela questão da inflamação. Ele é excelente para isso. Então, ronquidão, dor de garganta, excelente. O gengibre, né? E também a espinheira santa, ela vai fazer uma proteção dessa mucosa gástrica, né? Então, isso é bacana também. Então, isso é interessante. Outra coisa, a gente vai usar também, que eu uso bastante, são as enzimas digestivas. Para quem não tem nutricionista, para quem não pode pedir enzimas digestivas, tem algumas já prontas, tipo papaina, bromelina, que vende em farmácia. A gente pode fazer uso disso, né? É bem legal também a gente fazer o uso dessas enzimas para digerir melhor o alimento, para ter um conforto melhor. Mas também a gente pode usar o mamão. O mamão, ele tem a papaina. E a gente colocar um pedacinho de mamão ou fazer o suco de mamão, também assim, uma coisa concentrada, é legal. Por quê? Porque ele vai ajudar a digerir, principalmente nas refeições que eu tenho mais proteínas. Então eu posso fazer um pedacinho de mamão ou eu comer de sobremesa, né? Depois um pedaço de mamão. Nem vou falar muito sobre a bromelina que está no abacaxi, porque tem pacientes que não toleram o abacaxi quando você está nessa crise de superacidez, né? De azia constante e tudo mais. Mas o mamão e o limão é bem-vindo nessas condições, porque o mamão tem a papaina ou então fazer uso das enzimas digestivas, tá? O tempero eu já falei, que é usar o vinagre de maçã, o azeite e o óleo de coco. E aí vocês vão preferir se for comer um pão, comer um sem glúten, por causa do trigo, que vai dar mais fermentação, mas sempre tostado. Toste o pão, porque pão sem ser tostado, pelo fermento, vai dar uma acidez, vai piorar o sintoma de azia. Então, torrada é mais bem aceito, tá? E alivia mais. Raízes também são muito bem-vindas, gente. Perdi sobre o limão, ela tá me falando aí. Água com limão, ele alcaliniza, ele diminui a azia. Pode fazer isso que ajuda bastante. E se tiver com muita azia, pode pôr um pouco de bicarbonato, tá? As raízes são ótimas, dá muito conforto para essa parte gástrica. Quem que é que eu tô falando? Da mandioca, do inhame, da batata doce, da abóbora, né? Da cenoura, da beterraba. Elas são muito bons, elas vão alcalinizar, elas vão deixar esse pH não tão ácido, vão equilibrar, na verdade, né? Esse estômago que às vezes está muito ácido. Então, na verdade, eu preciso desse equilíbrio, porque se eu também diminuir muito a acidez do estômago, eu começo a ter problema na digestão. Eu não posso ter uma hipocloridríase, que a gente chama, uma diminuição demais do suco gástrico, que daí eu vou ter uma dificuldade de digerir, tá certo? Então eu tenho que ter um equilíbrio. E nesse momento é importante, que eu sei que está muito ácido, a gente consumir mais essas raízes. Até o próprio arroz dá para consumir, integral, não tem o glúten, dá pra gente consumir isso. Prefiro os leites vegetais, leite de castanhas, leite de amêndoa, leite de coco, né? Isso em pequenas quantidades. Tem paciente que, até por esse leite ser mais à base de gordura, às vezes acaba dando um pouquinho de transtorno. Então veja qual é o leite de arroz, o leite de aveia, que vocês sentem mais conforto, caso vocês queiram ter uma opção de leite. Na verdade, isso chama-se bebida vegetal, né? Que tem aparência de leite. Eu faço muito, ensino os pacientes a fazer leite de inhame, que é legal. A gente dá uma ferventada no inhame e faz uma parte de inhame para 2 de água. E aí vocês podem tomar isso ao longo do dia. É muito bom também para essa parte digestiva, gástrica. Eu gosto muito de dar. Bom, eu já vou falar sobre o jantar, calma.
Então, as proteínas, gente, mais magras, então peixe é fácil de digestão, ovo é fácil de digestão, o frango e, em último caso, a carne bovina, né, e sempre moída. Eu já falei para vocês na live anterior que a carne de porco, se vocês escolherem o filé mignon suíno, até passei uma receita, ele é mais fácil de digerir do que a carne bovina. Então, isso é uma outra opção que vocês possam ter, tá? Então, dê preferência às carnes brancas, sempre grelhada ou assada ou cozida, tá? Nunca com aquele molho exagerado, molho condimentado, molho de tomate, molhos concentrados. Aí é um cozimento do próprio suco, né, do frango, ou pôr um legume aí junto. É esse tipo de comida que eu quero que vocês façam uso quando tem esse problema do refluxo. É isso que é adequado, tá? Como eu falei, usar mais os legumes cozidos, que são ótimos, então chuchu, a abobrinha, a vagem, a cenoura, né, berinjela, aí vai, espinafre, a couve, o próprio suco de couve, se vocês quiserem, mas sempre em quantidades pequenas, isso é importante, né, que eu vou falar sobre isso também. Então, o ideal é a gente fazer mais os legumes cozidos do que folha crua, as proteínas em pequenas quantidades e mais proteínas de fácil digestibilidade, sempre grelhada, assada e cozida. Os cereais também são legais, tipo a aveia, eu posso consumir, uma quinoa, sim. E se for cozida num leite vegetal, melhor ainda. Vocês vão sentir muito conforto em fazer um mingau, por exemplo. Quando tiver com esse problema de refluxo, um pouquinho de mingau, até porque ele é mais espessante, ele é mais grossinho e tem menos risco de voltar do que coisas muito líquidas. As frutas, gente, além da gente tirar o que é muito ácido, a gente vai fazer a fruta, às vezes até eu tiro a casca quando o paciente está em crise, eu ensino a tirar, é muito boa a casca, ela tem riqueza de nutrientes, mas nesse momento ela é mais difícil para digerir. Então a gente pode fazer a remoção das cascas e também fazer o uso de frutas mais cozidas. Então é muito legal fazer banana assada, a maçã assadinha, a pera assada, um doce de abóbora. Por quê? Porque ele vai ficar mais fácil para digerir. E o que eu posso usar para adoçar? Oi, Graciele, tudo bem? O que eu posso usar para adoçar? Ou xilitol, ou estévia, ou então eu posso estar usando açúcar de coco, ou fazer até o uso daquela caldinha que eu expliquei para vocês, que é a caldinha de ameixa preta, também pode fazer, que é a água da ameixa preta por cima, se vocês acharem necessário, tá adoçando, mas nunca açúcar, porque o açúcar vai fermentar, vai acidificar e vai dar mais azia, tá certo? Então, frutas cozidas ou descascadas, ou então as frutas que não são tão ácidas, né? Os purezinhos de frutas também são legais. Posso fazer um purê de maçã, posso fazer um purezinho de pera, posso fazer uma banana assada, como eu já falei para vocês, posso usar o abacate, que é uma fruta super bacana também, e ela não tem nada de acidez, inclusive ela vai dar saciedade para vocês, e em pequenas quantidades fica legal. Eu já falei, Ju, sobre o doce de abóbora, que a Juliana tá me falando aí para me lembrar. Oi, Ju, tudo bem? Enfim, então isso dá um conforto melhor para vocês, vocês vão estar bem alimentada e vai reduzir o risco do refluxo, vai tratar, né, na verdade. Isso é muito legal. Fora isso, então, já falei dos leites vegetais, eu tenho uma colinha aqui para mim não me perder. E o que eu quero falar para vocês também é que a gente precisa se hidratar bem, mas nunca durante as refeições. Não tomem líquido, nem meia hora antes e até 1 hora depois, tá? Então, durante a refeição, não tomar líquido, que isso é importante, mas tem que ter uma boa hidratação ao longo do dia. Com água com limão ou gengibre, também é outra possibilidade. Os chás que eu falei de gengibre ou espinheira santa, que são ótimos, a gente pode estar usando aí. E água de coco. Puxa, água de coco é fantástica, gente, é muito legal. Pode fazer um shot de limão com cúrcuma, gengibre. Pimenta caiena eu tiraria para a questão do refluxo, tá? Mesmo sendo a caiena, eu prefiro não ter. Pode ser a cúrcuma, o gengibre e o limão. Perfeito, pode fazer esse shot, viu, Denise? Agora, vamos falar, que é uma coisa muito importante, sobre o comportamento na alimentação.
Gente, comer devagar, mastigar bem o alimento, porque os dentes já têm que dar mais facilidade para o processo digestivo. A gente já tem enzimas que são liberadas na cavidade bucal, na boca, que já vai começar a fazer o processo, ajudar o processo digestivo. E para que a hora que esse alimento entre no meu estômago, ele já esteja pré-digerido, tá? Então, comer devagar, comer de uma forma calma, mastigar bem o alimento, não tomar líquidos na refeição. E uma coisa super importante, gente, não ficar muito tempo em jejum. Por quê? Porque na hora das refeições eu não quero que vocês consumam muita quantidade de alimentos de uma vez só, né? Tem que ser pouca quantidade. Por quê? Porque aquela valvulinha chamada esfíncter, né, gastroesofágico, eu tô falando difícil, mas é estômago, esôfago, ela tem que estar bem fechadinha, tem que voltar a ter essa pressão outra vez. E se vocês distenderem, bebi, comi um monte de salada, muita folha, aí tomei um monte de líquido, enfim, comi rápido, o alimento tá inteirão lá dentro do estômago, lógico, vai passar mal. Aí é pedir para passar mal. Então, esse comportamento à mesa tem que ser muito bem considerado. Vocês vão comer agora como uma lady, né? Ou como um cavalheiro mesmo. Comer devagar, descansar talher, mastigar bem, não tomar líquidos. Eu já falei sobre as bebidas, nem fora das refeições, nenhuma bebida com gás, nem água com gás, tá? Para não distender demais esse estômago, ok? Bom, muito bem. Depois disso, a gente vai pensar na questão do estresse. Eu preciso modular esse estresse. Então, às vezes, a gente tem que usar algo mais tipo uma meditação, o exercício físico, né? Para modular essa situação de estresse para vocês. O que posso comer no café da manhã no lugar do pão? Você pode comer um mingau, um cereal, você pode comer uma tapioca, você pode comer um biscoito de arroz, você pode comer um pedaço de mandioca, você pode comer batata doce, né? Gente, tira essa coisa da cabeça que de manhã o café da manhã só existe café com leite, pão e manteiga. Quem continua pensando assim e tem refluxo, vai ter problemas mais sérios futuros, porque isso não é café da manhã de ninguém, deveria ser, né? Mas principalmente de quem tem refluxo. Isso não é café. Então, vai fazer uso do chá de espinheira santa, primeiro da água com limão, né? Pode acompanhar até o chá de espinheira santa, depois um pouquinho. Pode fazer uso de um ovo mexido com a tapioca? Pode, por que não? Tá? A camomila, o que acontece? O chá de camomila, ele afrouxa muito essa musculatura do esfíncter que eu falei. Por isso que não é tão bem-vinda no momento do refluxo. Mas o chá de espinheira santa e chá de gengibre são melhores. Chá de alecrim, para quem tolerar, também pode ser, tá? E manteiga? Que tal manteiga de coco, gente? Ou a manteiga ghee? É melhor, tá? Ou até o óleo de coco que vocês podem passar como tipo uma manteiga, porque agora com essa temperatura ele vai parecer uma manteiga. Não vou pôr creme cheese, não vou aconselhar requeijão, esquece isso. Para quem tem azia e refluxo, nada tem a ver, tá? O próprio azeite de oliva é melhor. Por que não fazer as pastas de sementes? Faça um requeijão de castanhas, né? De castanha de caju, um requeijão de amêndoas, é muito melhor. Pode fazer uso também de cápsulas de espinheira santa ou de tinturinha, também dá para fazer. Mas o chá, para quem não gosta de fazer chá, né? Pode ser feito isso também, antes das refeições, consumir a cápsula de espinheira santa, ou pelo menos de manhã e à noite, para quem não quer fazer o chá. Que mais que a gente tem que falar? Tem alguns pacientes que não toleram melão, melancia, pepino, aí é uma coisa muito individual, batata doce, às vezes porque nesse momento eles são indigestos, pimentões, então isso não é que é para todo mundo. O que eu falei é quase que uma regra geral, vai para a maioria das pessoas. Como eu digo sempre, a nutrição funcional, ela tem que partir da individualidade e de um conjunto de coisas. Eu estou falando aqui sobre refluxo, mas como eu falei, eu tenho que modular estresse, tenho que ver a alimentação como um todo. E eu estou focando um pouquinho mais para essa questão de refluxo, tá?
Bom, o comportamento eu falei. Outra coisa, não pode, na refeição noturna, como eu falei, tem que fracionar, tem que comer cada 3 horas no máximo, mas a refeição noturna, principalmente, ela tem que ser de muito fácil digestão. E não pode deitar após até 2 horas depois de comer. Então, acabei de comer às 8 horas da noite, eu só vou poder deitar às 10 da noite, tá? Por quê? Porque se eu deitar, eu vou ter mais refluxo. E a minha cabeceira, ela tem que ficar com um pouquinho, 10 centímetros a 15 de inclinação. Tem até os travesseiros anti-refluxos. Então, a refeição noturna, a gente faz geralmente com purezinho, com caldo mais grosso. Não faz caldo muito ralo, porque também dá refluxo. Então a gente tem que fazer uma sopa mais batida, ou legume com uma omelete, ou então uma omelete de legumes, ou uma verdurinha com filé de frango. São refeições, ou até uma mandioca com peixinho e um espinafre. Então são várias possibilidades que vocês têm de comer direitinho à noite, mastigar bem. E o vinho, Ana Flávia, bebida alcoólica não entra no refluxo, pelo amor de Deus, senão você vai piorar todo o quadro, né? Assim como o refrigerante. Então, veja bem, esses alimentos, vocês mastigando bem, não tomando líquidos, alimentos mais pastosos, de fácil digestibilidade, alimentos mais cozidos, eu não ponho fibra crua à noite e nem dou coisas muito líquidas, melhora. Tem alguns espessantes, até para quem está num quadro grave, que vendem pronto, para a gente espessar líquidos. Então até as bebidas podem ser espessadas. Se a gente às vezes preciso espessar até a água porque me dá refluxo, tem espessantes, a Nestlé mesmo tem, esses espessantes vendem nos sachêzinhos. Vocês vão ver vários aí, né, sem querer fazer propaganda, mas tem vários espessantes que a gente pode usar quando o paciente está nessa crise muito grande de refluxo, para tomar, por exemplo, um chá com um pouquinho de espessante, ou uma água com limão com espessante, tá? Isso também tem. Outra coisa, parar de fumar, para quem fuma, que é péssimo para refluxo. Não fazer exercícios próximos ou exercícios de alta intensidade próximo de se alimentar. Isso acontece muito para quem faz, por exemplo, exercício logo depois do almoço ou logo depois do café da manhã, não espera muito para poder fazer a digestão. Então, para quem tem refluxo, fazer exercício, força e não dar esse tempo da digestão, piora muito. Tem paciente que está fazendo exercício, sente o alimento voltar aqui no esôfago. Isso é péssimo, tá? Então, evitar esse tipo de esforço físico depois de comer. Outra coisa, roupas muito apertadas também. E outra coisa, gente. Bom, fiz tudo isso. E aí eu tenho que dizer que vocês ficam muito nervosos e não mastigam direito. Então eu acho que assim, é um pool de coisas que a gente tem, como vocês viram, é um pool de coisas que vocês têm que trabalhar para poder melhorar todo o tratamento e melhorar toda essa questão de azia, ronquidão e do refluxo, que pode ocasionar graves problemas a partir do momento que vocês não tratam. Tá? E o que pode ocasionar? A gente tem um problema chamado esofagite de Barré, ou síndrome de Barré, que é quando essas células mais próximas do estômago, elas começam a ser modificadas pela essa acidez constante. Então a gente pode desenvolver essa síndrome, ou esôfago de Barré, que é já um quadro mais grave, mais alterado, né, mais crônico do refluxo. Então por isso que eu falei que é importante vocês tomarem cuidado com isso. E a gente também, tem muita gente que deve estar aqui, já me perguntou sobre a hérnia de hiato. Então, o que causa a hérnia de hiato? Tem várias causas aí, mas o refluxo também é uma causa da hérnia, ou a hérnia é causa de refluxo. As pessoas que têm essa síndrome de Barré, o esôfago de Barré, também 10% delas têm refluxo. Então a gente pode agravar muito todos esses problemas digestivos a partir do momento que eu não tomo providência, que eu não faço uma adequação na minha alimentação, no meu estilo de vida, dou costas para isso, só continuo tomando a medicação e acho que nada da alimentação eu vou alterar, não tenho que alterar para poder corrigir meu quadro.
Então, é importante que vocês considerem tudo isso que eu falei, porque senão o problema vai se agravando e aí vocês podem desenvolver esses problemas que eu tô falando para vocês. Como eu falei, o esôfago, as células do esôfago não estão acostumadas, elas não foram adequadas para poder estar sofrendo de toda essa acidez, tendo essa acidez, e aí essa esofagite crônica pode levar a essa alteração celular. E aí danos maiores, prejuízos maiores com relação à saúde de vocês. Então, gente, eu espero que eu tenha aqui falado, né, sobre as principais coisas que vocês têm que tomar providência com relação a quem tem refluxo. E estão me perguntando aqui, deixa eu ver quanto tempo já deu, ó. Não vou me estender muito para não exceder a 60 minutos, mas eu vou começar a responder aqui as perguntas. Tem intolerância à lactose? Posso usar o whey? Sim, pode usar o whey. O whey é uma proteína de fácil digestibilidade, mesmo que você tenha... Você tá falando do refluxo, pode usar o whey com refluxo, não tem problema nenhum, tá? Então é proteína do soro do leite e tem as proteínas veganas, o whey vegano também, você pode estar usando, tá? Perguntas, gente, pode vir agora as perguntas. Opa, eu vou ter que segurar meu celular. Doutora, posso tomar cevada no lugar do café? Sim, se você não tiver problema com relação a glúten, tá? E aí vamos ver o que nós temos mais aqui de pergunta. Doutora, a tosse que não passa na madrugada devido ao refluxo, é o que eu falei para vocês. Dorme um pouquinho já com a cama já um pouco mais elevada, vocês comam alimento de fácil digestão, não vão deitar antes das 2 horas que se passaram depois do término da refeição, não fazem uso de líquidos nesse momento, o paciente não tem que ter ceia, o paciente que tem refluxo tem que comer comida mais pastosa, mais grossinha, de fácil digestão e não tomar líquidos depois. Para não ficar sentindo, porque essa tosse é essa acidez que vem. Aí toma um pouquinho de água com limão, põe um pouquinho do bicarbonato na água, para poder então aliviar essa sensação. Põe um pouquinho de gengibre, mascar um pouquinho de gengibre ou a bala de gengibre, que é legal para você, tá? Sem açúcar, a gente pode fazer isso. Pode tomar cevada no lugar do café, eu já falei. Tudo que como, eu arroto. É reflexo do refluxo. Porque você vai ter esse ácido que sobe, né, esse gás que está subindo e vai ficar rotando. Então mastigue bem, fracione bem a alimentação, coma devagar, alimentos de fácil digestibilidade, lembra das proteínas que eu falei, tire tudo aquilo que não puder tá consumindo o que eu já falei, né? Tudo de bom vocês põe e tira tudo que é de ruim, tá? Eu tô aqui perto, gente, porque eu não enxergo, senão vou ter que pôr meu óculos. Doutora, eu vou pôr, tá? Dá licença, gente, aí enxergo melhor. Doutora, tenho hérnia de hiato, irei fazer cirurgia, mas se eu fizer a dieta, consigo ser curada? Não necessariamente. Mesmo que você faça a dieta, tudo que eu falei, que eu tive vários pacientes que fizeram, tem que tomar cuidado com a alimentação. Tudo que eu acabei de falar para vocês, não é que fiquei livre do problema, ótimo, resolvi 100% do problema. Não, né? Vocês têm que tomar cuidado com isso que eu falei. Comer devagar, o que comer, o que remover. Lógico, você fica mais, vamos dizer assim, pode ter mais flexibilidade. De vez em quando eu posso exagerar um pouquinho, mas... comumente eu posso tomar bebida alcoólica, posso comer fritura, posso comer o doce, vou começar a comer pão? Não, né? Porque senão você vai ter o problema outra vez, tá? A cirurgia não resolve 100% do caso. Vinho, vinho ou cerveja ou qualquer bebida alcoólica, vamos remover, porque bebida alcoólica vai ocasionar maior acidez. Isso é prova. Quem tem refluxo, tomou vinho, o que que acontece, gente? Quem tá me escutando agora sabe o que eu tô dizendo. Não é a Roseli que tá dizendo, tá? Isso é ciência, isso é fisiológico, né? Ou melhor, de acordo com a patologia, não aceita esse tipo de alimento, de bebida, porque isso vai agredir mais, tá? Bom, falei do vinho, aí vamos tomar um chá quente para ficar quente, não o vinho. Eu tomo espinheira santa em líquido. Ok, pode tomar, eu até prefiro do que em cápsula. Mas para quem não tem problema com relação a tomar chá, quem tem problema com chá pode fazer a cápsula. A espinheira santa altera a pressão? Não altera, tá? Tem cápsula de espinheira santa. A Joana, será que a manteiga, eu falei já da manteiga, tapioca pode,
Martins aqui. Doutora, como você é maravilhosa. Obrigada, Neide, ajudando a todos sem receber nada. Lógico que eu recebo saúde, recebo em troca muita gratificação e gratidão de todos vocês. E para mim, eu falei que eu tenho um compromisso grande com relação a todos, porque eu tô dando para vocês, tô compartilhando, melhor dizendo, com informações que melhoram a saúde de vocês. Isso é meu dever aqui, para isso que eu estudo. Doutora, meu esposo toma vinho toda noite. Isso pode piorar o refluxo? Muito, pode falar para ele parar de tomar. Boa noite, doutora. Oi, boa noite, Lira. Arlene, o que pode comer no café da manhã? Já falei, já respondi. Tudo de bom ouvir isso. Ai, que legal, fico contente. Quem tosse muito de madrugada, eu já falei. Pode ser refluxo? Pode ser refluxo, tá? A pimenta faz mal? Sim, nesse momento sim, não é adequada. Falei sobre os shots. Oba, que Deus abençoe. Oi, Norma, tudo bem? Joana? Já falei sobre a hérnia, Nutri Juliana. Só tô correndo aqui para saber se eu não respondi alguma coisa aqui, ó. Fico com fome às 21 e durmo às 23. Então, coma até às 21, uma coisa mais, como eu falei, mais cremosa, um pouco mais de creme, não tão líquido e não tão difícil de digerir, para você conseguir dormir às 23, deitar às 23, tá? Isso eu tô falando pra Neide. Também queria uma sugestão de jantar. Minha tosse vem à noite e janto às 18. Ótimo, já falei o que você pode comer, né, Neide? Olha lá. Dalva, queria opção de jantar. Também já falei. Perdi sobre o limão. Vai ficar disponível. Essa live fica disponível por 24 horas. E aí vai ficar no canal do YouTube, na Clínica Equilíbrio Nutricional, tá, gente? Água morna, ok. Já falei que a temperatura de tudo que vocês comer, nem muito quente, nem muito gelado. Será que consigo ser curada já falei que curada 100% é difícil, mas melhora bastante, já que chegou nesse caso de operar, né? Que já é mais grave. Pode beber água com limão todos os dias? Sim, qual é o problema? Nenhum. Doutora cirurgia de refluxo, doutora refluxo, acho que eu já respondi todas as perguntas, eu acredito, já falei das frutas cítricas, o café orgânico. Bom, gente, é isso. Então, a live de hoje termina por aqui. Pigarra também, ó. Pigarra, ela tá falando que tem pigarra aqui, né, Eliane Freire? E aí, tem algum suco, fruta ou chá que possa melhorar? O gengibre melhora muito, a espinheira santa melhora muito, água com limão, se for preciso, o bicarbonato, como eu falei pra vocês. Isso ajuda bastante esse pigarro aí na garganta, tá? E comer da forma que eu acabei de passar pra vocês. Então, acho que o que eu tinha pra falar pra vocês é só por essa semana. Um beijo grande para todas vocês. Estou acenando para todas aqui, ó, que legal. Espero que tenha ajudado um pouquinho sobre essa questão do refluxo, tá? E, gente, lembrando que a medicação só vai diminuir sintoma e não vai curar, não vai na causa do problema, tá? Então, juntas novamente a próxima semana. E o que eu não respondi, que vocês tiverem dúvidas aí, pode me mandar as perguntas que eu vou estar respondendo para todas vocês na medida do possível, tá bom? Um beijo grande, até, boa noite, obrigada aí pela participação de todas. Até a próxima, tchau, tchau. Lembre que eu aceito as sugestões para as próximas lives, tá? Até, gente, boa noite, tchau.